A história da humanidade está repleta de uma quantidade desconfortável de coincidências, muitas das quais parecem loucura demais para acreditar, como o fato de quase todos os presidentes dos Estados Unidos serem descendentes de um rei antigo em particular, ou a perturbadora razão pela qual muitas culturas sem ligação ao redor do mundo têm mitos históricos sobre vampiros. E o que dizer do livro do século XIX que profetizou Donald Trump? Vem comigo para investigar tudo isso e muito mais, enquanto viajamos pelas coincidências históricas mais bizarras ao redor do mundo. Coincidências presidenciais. Sabe o que é pior do que compartilhar o mesmo aniversário? Compartilhar a mesma data de morte. E ninguém sabe disso mais do que John Adams e Thomas Jefferson, o segundo e terceiro presidentes dos Estados Unidos. Esses heróis morreram coincidentemente com 5 horas de diferença, em um dia realmente significativo. Em 1826, Adams, aos 90 anos, estava em seu leito de morte. Pouco antes de morrer, ele proclamou: Thomas Jefferson ainda sobrevive, feliz pelo espírito revolucionário ainda estar vivo em seu compatriota. Mal sabia Adams que Jefferson havia morrido poucas horas antes. A parte mais notável dessa coincidência é que os dois morreram no dia 4 de julho, que também coincide com o 50º aniversário da independência americana. O único outro presidente que morreu no dia da independência foi James Monroe, o 5º presidente. Não sei vocês, mas para mim a morte do segundo, terceiro e 5º presidente, sendo 4 de julho, parece uma conspiração britânica de vingança, ou só uma coincidência bizarra. O que você acha? E já que estamos falando em coincidências presidenciais, você sabia que os presidentes Obama e Washington são praticamente primos? Acontece que todos os presidentes dos Estados Unidos, exceto Martin Van Buren, são descendentes do tirano inglês do século XIII, o Rei John. 4 descendentes dele eram passageiros do Mayflower, um dos primeiros navios a trazer colonos europeus para as Américas. Esses 4 passageiros ingleses são ancestrais de todos os presidentes dos Estados Unidos, incluindo Barack Obama. Fica ainda mais estranho quando você descobre o quão interconectadas as árvores genealógicas são em geral. Pensa só, seu DNA vem de seus 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós e assim por diante. E isso dobra a cada geração. Então, 20 gerações atrás, o que é aproximadamente 600 anos, você tem mais de 1 milhão de ancestrais que contribuíram geneticamente. 40 gerações atrás, esse número é superior a 1 trilhão. Parece confuso, considerando que a população mundial 40 gerações atrás, por volta do ano 800, era de apenas cerca de 250 milhões de pessoas. Mas eu te explico por que funciona. Muitos desses ancestrais são, na verdade, repetições sobrepostas, já que as árvores genealógicas se entrelaçam muito. Sim, ter filhos com parentes distantes é muito mais comum do que parece confortável imaginar. Portanto, em relação ao velho Rei John, normalmente leva apenas algumas gerações para que os descendentes da realeza se reintegrem ao pool genético das pessoas comuns. A linhagem de cada pessoa é uma rede enorme, muito, mas muito complexa e sobreposta de ancestrais, composta tanto por classes populares quanto por classes altas. Então, podemos dizer a partir da pesquisa genética que o DNA é compartilhado em grande escala entre pessoas que podem traçar sua ancestralidade até áreas geográficas específicas, como a Inglaterra, por exemplo. Na verdade, não existem registros ancestrais detalhados que formem uma cadeia direta de cada presidente ao rei. Na sua maioria, esses registros não existem ou se perderam com o tempo. E embora muitos dos primeiros presidentes fossem de famílias proprietárias de terras, que tinham laços reais mais diretos e recentes, as linhagens dos presidentes posteriores são mais um caso de associação pelo simples número de ancestrais comuns acumulados ao longo de um certo número de gerações. Em vez disso, os presidentes só precisam traçar sua linhagem até os ingleses a bordo do Mayflower para estabelecer essa conexão real. E, surpreendentemente, por causa disso, uma porcentagem considerável das pessoas dos Estados Unidos também são parentes do Rei John. Considerando a estatística, quase qualquer pessoa com ascendência inglesa. Será que os americanos se sentem parte da realeza? Mas conexões presidenciais bizarras não param por aí. Kennedy e Lincoln compartilham uma quantidade desconfortável de coincidências. E eu não tô falando sobre como os dois adoravam gravatas e chapéus. Os dois presidentes começaram suas carreiras com um século de diferença, com Lincoln sendo eleito para o Congresso em 1846 e Kennedy fazendo o mesmo em 1946. Então os dois se tornaram presidentes
presidentes também com um século de diferença, com Lincoln vencendo em 1860 e Kennedy em 1960. Mas a coisa fica ainda mais estranha. Os dois presidentes têm 7 letras nos seus sobrenomes, estavam fortemente envolvidos com os direitos civis, perderam filhos enquanto moravam na Casa Branca e foram mortos com um tiro na cabeça numa sexta-feira. Lincoln foi alvo no Teatro Ford, enquanto Kennedy foi atingido em um Ford Lincoln. Os assassinos dos dois também foram emboscados antes de seus julgamentos. Tudo isso é assustador. Os dois presidentes foram sucedidos por vice-presidentes chamados Johnson, que também nasceram com um século de diferença. Andrew Johnson, nascido em 1808, e Lyndon Johnson, nascido em 1908. Mas as coincidências presidenciais continuam em presidências mais recentes. Especificamente, 2 livros do século XIX, de Ingersoll Lockwood, parecem ter sido escritos para Donald Trump e seu filho Barron. Os romances de Lockwood falam sobre um jovem rico chamado Barão Trump, sendo Barão o seu título e não seu nome. Porém, a palavra em inglês para Barão é Baron, assim como o nome do filho do presidente. No livro A Maravilhosa Jornada Subterrânea do Barão Trump, o Barão parte em uma aventura após receber um manuscrito, que é curiosamente escrito por um personagem conhecido como Don. Assim como o Barão Trump, Don é seu título e não seu nome. Mas em sua jornada por terras subterrâneas místicas, o Barão Trump conhece vários povos fantásticos, cada um com uma sábia lição. O primeiro grupo alerta Trump para não considerar o homem mais barulhento da sala como o maior. O segundo critica a vaidade dos governantes da superfície. O terceiro ensina sobre os perigos de ser impulsivo. Por fim, o quarto grupo é um grupo de pessoas de cabeça pequena, que acabam tão aterrorizadas pela enorme cabeça de Trump que o empurram de volta para o mundo da superfície através de um portal. O Barão então retorna ao Castelo Trump, tendo aprendido muito pouco. Algumas pessoas notaram que é muita coincidência como todas as lições são relevantes para Donald Trump, na medida em que essas são características que os seus críticos aplicam a ele. Em outro livro de Lockwood, um político dissidente vence a eleição presidencial, causando um caos em Nova York. Lockwood chama atenção especificamente para como um hotel da Quinta Avenida será o primeiro a sentir a fúria da multidão, a rua onde hoje fica a Trump Tower. De fato, Nova York teve muitos protestos contra Trump quando ele foi eleito em 2016, vários dos quais se espalharam pela Quinta Avenida e arredores da Trump Tower. Muito louco, né? Embora todas essas sejam coincidências muito bizarras, isso não significa necessariamente que Donald Trump tem acesso a uma máquina do tempo. Por outro lado, o tio dele tinha acesso direto aos arquivos de Nikola Tesla, e quem sabe que tipo de maravilhas científicas se escondiam ali. Caso você não saiba, Tesla foi um inventor inovador, acreditado com muitas invenções revolucionárias, como o motor de indução, e pioneiro na tecnologia sem fio. Mas algumas pessoas estão convencidas de que Tesla também estava trabalhando em uma tecnologia muito mais avançada. 2 dias após a morte de Tesla, o FBI chamou um professor do MIT para investigar o espólio do inventor. Esse professor se chamava John Trump, o tio de Donald Trump. John alegou não ter encontrado muita coisa, afirmando que os arquivos eram especulativos, filosóficos e promocionais. Apesar de descartá-los, apenas 60 dos 80 baús de arquivos foram enviados de volta para a casa de Tesla. O que havia dentro desses 20 baús extras sempre vai ser um mistério. Quem garante que não tinha o segredo de como fazer um capacitor de fluxo e a localização de um DeLorean numa caverna? Os Imortais. Agora é hora de mergulhar em algo um pouco mais sombrio. Essa coincidência bizarra explora como as lendas de muitas culturas, aparentemente sem ligação, apresentam uma versão dos mesmos demônios monstruosos com características de morcego. Talvez você os conheça como vampiros. No Togo e em Gana, na África Ocidental, uma criatura vampírica chamada Adze assombra o folclore do povo Ewe. As histórias falam de um vagalume que se transforma em humano, possuindo e se alimentando de suas vítimas enquanto elas dormem. O povo também de Gana, tem uma história semelhante sobre uma criatura com dentes de ferro, o Assambosam, que persegue suas presas humanas nas árvores. Em Madagascar, há histórias sobre o Ramanga, uma criatura que bebia sangue nobre e comia paras de unhas dos pés. Em Zanzibar, o Popobawa é um espírito maligno que assume a forma animal durante o dia, geralmente de um morcego, e se transforma em humano à noite para seduzir suas vítimas antes de finalmente se alimentar delas. Na Índia, o folclore hindu fala do Vetala, uma
criatura sinistra que assombra cemitérios e possui os mortos. Já nas Filipinas, o Manananggal é muito semelhante aos vampiros europeus tradicionais, tendo sede de sangue e medo de alho e luz solar. Histórias de criaturas vampíricas remontam a milênios, com histórias da antiga Babilônia, Assíria e Pérsia, contando histórias de demônios com apetite por sangue. Você provavelmente está mais familiarizado com a abordagem europeia desse conceito, conforme apresentado no aterrorizante romance de 1897, O Drácula de Bram Stoker. Mas a primeira menção literária a vampiros na Europa vem de A Glória do Ducado de Carniola, uma enciclopédia publicada em 1689. Ela apresenta a história de um camponês recém-falecido que começou a sediar sua viúva e se alimentar dos seus antigos vizinhos. Naquela época, os vampiros europeus eram conhecidos como criaturas mortas-vivas inchadas e de pele vermelha escura, que visitavam entes queridos e causavam problemas em seus antigos bairros. Esse divertido mito europeu chegou à América do Norte e tomou conta de partes da Nova Inglaterra em um período conhecido como o Grande Pânico Vampírico. Entre o final do século XVIII e o final do século XIX, famílias desenterravam e queimavam desenfreadamente parentes falecidos, temendo que vampiros tivessem tomado conta da região, muitas vezes incentivados por médicos locais. Olhando em retrospecto, o povo da Nova Inglaterra via seus amigos e familiares devastados por uma doença que chamavam de tísica. Suas vítimas perdiam peso rapidamente, desenvolviam febres e sofriam exaustão extrema, além de efeitos colaterais ainda mais terríveis, fazendo parecer que estavam sendo consumidas por uma força sobrenatural. Sem conseguir explicar isso de maneira clínica, os supersticiosos atribuíam a doença aos vampiros, e não o que conhecemos hoje como tuberculose, uma doença causada por bactérias. Na verdade, essa incompreensão sobre germes e corpos poderia explicar a presença de mitos sobre vampiros em todo o mundo. Como os mortos costumam ser portadores de muitas doenças, a exposição prolongada a eles pode deixar as pessoas doentes. Antes que a medicina moderna surgisse com a teoria dos germes, acreditava-se que as doenças eram transmitidas por maus cheiros ou entidades maliciosas, entre elas os mortos-vivos. Os humanos compreenderam a necessidade de manter os mortos enterrados longe dos vivos há muito tempo, com o mais antigo local de sepultamento intencional datando de 100 mil anos, em uma caverna em Kafze, em Israel. Muito mais tarde, entre os séculos 5 e 3 a.C., os antigos gregos às vezes colocavam pedras pesadas ou fragmentos de cerâmica sobre os mortos, para prendê-los caso ressuscitassem como mortos-vivos. Manter distância de restos mortais humanos teria sido um valioso instinto de sobrevivência que nos manteve livres de doenças em nossos primeiros dias primitivos como espécie, principalmente porque, em termos mais simples, se algo matou aquele sujeito, ainda pode estar por perto para te pegar também. Então, ter histórias passadas de geração em geração, destacando de maneira metafórica o perigo dos mortos, ou dos mortos-vivos, faz muito sentido. Ou talvez, e somente talvez, os vampiros costumavam ser muito mais comuns, e desde então foram caçados até a extinção, ou simplesmente entenderam que se esconder entre a gente é a única maneira de sobreviver. O que você acha? Guerras do Destino. Imagine-se um número próximo a você, como o seu número de telefone ou até a sua placa, previsse um evento significativo causado por sua morte. Seria inacreditável, né? Só que aconteceu. O arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa estavam dirigindo por Sarajevo, uma cidade na antiga Áustria-Hungria, em 28 de junho de 1914. Naquela tarde, o arquiduque, por coincidência, passou por um assassino que não o havia matado mais cedo naquele dia. O assassino estava sentado em um café quando notou o carro conversível do arquiduque parando do outro lado da rua. Aproveitando essa bizarra coincidência, o assassino não deixou o arquiduque escapar de novo, e assim deu início à Primeira Guerra Mundial. O melhor detalhe sobre essa bizarra coincidência é que, se olharmos a placa do carro do arquiduque, ela traz a letra A, 5 números 1 e um número 8. Em outras palavras, armistício 11 de novembro de 1918, a data do fim da Primeira Guerra Mundial, o dia do armistício. E vale a pena notar que as 3 primeiras figuras verticais são na verdade a letra I, mas ainda assim é impressionante. 20 anos depois, outra maldição parecia ter causado a próxima Guerra Mundial. Em 1941, arqueólogos soviéticos estavam caçando os restos mortais de Timur, o Coxo, sob ordens diretas de Stalin. Timur era conhecido como um dos generais militares mais implacáveis da Ásia durante o século XIV. Durante a sua feroz carreira de 40 anos, 17 milhões de pessoas morreram como resultado direto do seu regime militar tirânico. O arqueólogo
arqueólogo soviético Mikhail Gerasimov queria examinar os restos mortais para ver a aparência de Timur, para que pudesse criar uma escultura do tirano. Os líderes soviéticos esperavam que isso lhes permitiria controlar a narrativa histórica, consolidando sua influência sobre a Ásia Central. Quando os soviéticos encontraram seu túmulo e abriram a pesada tampa do caixão, jazia uma inscrição: "Quem abrir meu túmulo libertará um invasor mais terrível do que eu." 2 dias depois, a União Soviética foi invadida pela Alemanha. Terrível coincidência ou uma poderosa maldição? Me conta o que você acha aí nos comentários. Mas as coincidências históricas de guerra não são exclusivas do século XX. No verão de 1861, Wilmer McLean e sua família moravam na plantação de sua esposa, perto de Manassas Junction, na Virgínia, quando o general confederado Beauregard tomou posse de sua fazenda, transformando-a em seu quartel-general e hospital para a iminente Batalha de Bull Run, a primeira grande batalha da Guerra Civil Americana. Embora Wilmer não tivesse exatamente escolha, ele também não se opôs. Quando jovem, ele foi oficial da milícia da Virgínia e, portanto, entendia que sacrifícios às vezes tinham que ser feitos. Mas no final de 1862, sua esposa engravidou e o perigo subitamente superou em muito qualquer lucro potencial. Era de fato tão perigoso que Beauregard registrou em seu diário, com bastante humor, que ao se sentar para jantar na casa dos McLean, uma bala de canhão invadiu a cozinha e se cravou na lareira, arruinando totalmente o jantar. No final de 1863, a família McLean se mudou 190 quilômetros a sudoeste, para o condado de Appomattox. 2 anos depois, Wilmer fornecia açúcar ao exército confederado, quando em 9 de abril foi abordado pelo coronel confederado Charles Marshall. O coronel estava explorando um local seguro para uma reunião secreta. Apesar de Wilmer sugerir outros lugares, eles acabaram se estabelecendo na casa da família McLean. A 1h daquela tarde, o general confederado Robert E. Lee e o general da União Ulysses S. Grant se encontraram na sala de estar dos McLean para discutir a rendição da Confederação. Meia hora depois, a guerra havia terminado, a União havia vencido, e na casa da mesma família que sediou o início da guerra. Para agradecer a família McLean pela hospitalidade, soldados da União saquearam a casa da família em busca de souvenirs, deixando em troca algum dinheiro ao Wilmer, que protestava. Parece que nenhuma boa ação fica impune. Telégrafos sincronizados. Em 1837, cientistas separados por milhares de quilômetros, coincidentemente inventaram e patentearam o mesmo dispositivo revolucionário, o telégrafo elétrico. Na Inglaterra, Sir William Fothergill Cooke e Sir Charles Wheatstone patentearam um sistema de telégrafo elétrico. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Samuel Morse, o homem que também criou o código Morse, também obteve a patente para sua versão de um sistema de telégrafo elétrico. Morse projetou um transmissor eletrônico chamado Port Rule, que conseguia enviar sinais através de um circuito aberto. O transmissor tinha sulcos representando pontos e traços, que são os componentes básicos do código Morse. Para enviar algo, você organizava os pontos e traços na sequência desejada, e em seguida girava uma manivela para transmiti-lo. Essa manivela então fazia e interrompia o contato com 2 recipientes de mercúrio, abrindo e fechando o circuito. O padrão eletrônico resultante então soletraria a mensagem em código Morse. Por outro lado, a invenção de Cooke e Wheatstone era mais fácil de usar. Ela tinha 5 agulhas que apontavam para letras ao receber sinais elétricos. O remetente usava pulsos elétricos simples para enviar as mensagens, tornando-as muito mais acessíveis. As 2 invenções obtiveram sucesso. Em 1843, Morse obteve financiamento do governo para construir um protótipo de linha telegráfica de 56 quilômetros, que iria de Washington DC a Baltimore. 1 ano depois, o sistema foi concluído e a primeira mensagem foi telegrafada nos Estados Unidos, inaugurando a era centenária do telégrafo. Enquanto isso, no Reino Unido, o sistema de Cooke e Wheatstone foi adotado pela British Railway para padronizar tempos e sinais. As 2 invenções abriram caminho para a era da comunicação e foram desencadeadas essencialmente ao mesmo tempo nos cérebros perceptivos de cientistas capazes de ver a tecnologia de sua época e construir uma visão para o futuro. Idade do Bronze. Há 3.200 anos, o mundo mediterrâneo da Idade do Bronze se desintegrou no que hoje é conhecido como colapso da Idade do Bronze Tardio, deixando um rastro arqueológico de cidades destruídas que datam de 1250 a 1150 a.C. Evidências de terremotos devastadores, secas, fome, rebeliões e invasões por misteriosos povos do mar, coincidentemente atingiram o Mediterrâneo de uma só vez, e com efeitos infernais. Entre 1225 e 1175
65 a.C., uma poderosa série de tremores violentos, frequentemente chamada de tempestade sísmica, assolou o Mediterrâneo. Essa sequência de terremotos começou com um grande tremor que enfraqueceu uma falha geológica, o que levou a outros terremotos dias, meses e até anos depois. Evidências sugerem que ao longo de um período de 40 a 50 anos, terremotos de magnitude 6,5 atingiram repetidamente a região, tremores fortes o suficiente para derrubar edifícios de hoje em dia. Então imagine os da Idade do Bronze. Na mesma época, entre 1250 e 1100 a.C., uma mega seca coincidentemente devastou a região. Por 150 a 300 anos, a Terra se tornou a mais seca de toda a Idade do Bronze, um período de 2000 anos. Civilizações localizadas perto de fontes de água confiáveis, como o Egito com o Rio Nilo, conseguiram sobreviver, mas outras foram mergulhadas na fome. Isso sem dúvida teria causado migração em massa, com refugiados climáticos buscando desesperadamente por recursos. Historiadores sugerem que essa é uma possível origem dos tais povos do mar que eu falei antes. O termo histórico povos do mar se refere a um grupo de tribos antigas, creditadas com a destruição de muitos impérios da Idade do Bronze. Embora muitas civilizações que encontraram esses saqueadores tenham sido destruídas, os antigos egípcios sobreviveram. Seus registros falam de um povo vindo do mar, provavelmente de várias ilhas do Mediterrâneo, mas incluem poucos detalhes. A única coisa que sabemos é que os egípcios assistiram ao povo do mar destruir o Império Hitita, a civilização grega micênica e vários outros reinos cipriotas, além de devastar muitas cidades independentes ao longo da costa levante. Eles foram finalmente dispersos quando decidiram tentar a sorte contra Ramsés III, governante do Antigo Egito, que os derrotou em uma emboscada surpresa e uma batalha terrestre subsequente. Embora não se saiba fundamentalmente quem eram esses povos, sabemos que eles são a cereja do bolo na infeliz série de coincidências que desencadearam o colapso da Idade do Bronze, que, no total, significou um desastre absoluto para inúmeras almas na região. O guarda florestal. O guarda florestal Roy Sullivan deve ter irritado Zeus, já que foi atingido não por um, nem dois, nem três, mas por 7 raios. Tudo começou em abril de 1942, quando Sullivan se abrigou de uma tempestade em uma torre de observação de incêndios no Parque Nacional de Shenandoah, onde trabalhava. Sem um para-raios, a torre foi atingida 8 vezes e acabou pegando fogo. Assim que o Sr. Sullivan saiu correndo pela porta, um raio perdido o atingiu, queimando sua perna e deixando um buraco em seu sapato. Isso poderia ser o suficiente para uma vida inteira, mas quase 3 décadas depois, em 1969, o Sr. Sullivan estava dirigindo quando o outro raio desviou de uma árvore e atingiu a janela aberta de sua caminhonete. Ele escapou com o cabelo, as sobrancelhas e os cílios em chamas, mas praticamente ileso. Então, em 1970, enquanto estava em frente à sua casa, um raio desviou de um transformador próximo e atingiu seu braço esquerdo. Ele sobreviveu, embora com o ombro meio torrado. O quarto raio aconteceu em 1972. Enquanto Roy trabalhava em seu posto de guarda florestal, um raio entrou e o atingiu na cabeça, incendiando seu cabelo de novo. Então, em 1973, Roy estava dirigindo para escapar de uma tempestade e, no segundo em que saiu da caminhonete, pensando que havia chegado em segurança, foi atingido de novo. Ele saiu com os braços e pernas queimados e outro incrível corte de cabelo. O sexto aconteceu em 1976, enquanto Sullivan estava deitado no chão da floresta por conta de um tornozelo torcido. Ao perceber nuvens de tempestade se formando acima, ele tentou se levantar, mas foi atingido imediatamente. Que péssimo dia! O último ataque aconteceu em 1977, durante uma pescaria, quando a cabeça de Sullivan foi novamente incendiada por um raio. Em pânico, ele correu para o santuário do seu carro, quando naquele exato momento um urso faminto surgiu, farejando os peixes que ele havia pescado. Sullivan correu em direção à fera, afugentando-a para salvar os peixes. Embora Sullivan tenha sido supostamente evitado por outras pessoas que também tinham medo de ser atingidas, felizmente ele passou o resto de sua vida sem um novo ataque. Mas que série de coincidências chocantes. Coincidências monumentais. Como todos sabem, os antigos egípcios construíram pirâmides como túmulos para os faraós. Elas continham tudo que um monarca poderia precisar na próxima vida: comida, roupas e, em um período de 200 anos, dentro da linha do tempo de 3.000 anos do Antigo Egito, até mesmo alguns servos e fiéis religiosos. Não dá para ir pro além sem levar uma comitiva. E claro, sempre havia muito ouro. Com os faraós egípcios a coisa era assim.
Mas é aqui que entra a coincidência. Ao longo da história, pirâmides muito semelhantes surgiram a milhares de quilômetros de distância. Já em 4000 a.C., um pouco mais a leste, na antiga Mesopotâmia, eles construíram pirâmides de zigurate por razões astrológicas e religiosas, semelhantes às pirâmides mesoamericanas na América do Sul e Central, que surgiram entre 1400 a.C. Na América do Norte, por cerca de 200 anos antes, e depois de 1000 d.C., os povos Hopewell e Mississippi construíram suas versões de pirâmides, que eram usadas como locais de sepultamento e plataformas para templos. Na China, pirâmides foram construídas em vários níveis de tamanho e complexidade, desde a cultura neolítica Hongshan, séculos antes do Antigo Egito, e posteriormente em formas maiores pela dinastia Han. Não eram só as pirâmides. Megálitos de pedra apareceram diversas vezes e de forma coincidente em culturas muito distintas ao longo da história. O Stonehenge da Inglaterra, por exemplo, começou a ser construído por volta de 3000 a.C. e é apenas um entre centenas de megálitos de pedra na Grã-Bretanha e entre milhares em todo o mundo. Das pedras verticais de Nabta Playa, na ponta mais oriental do deserto do Saara, construídas em 7500 a.C., as pedras dos Servos da Mongólia, de 1400 a.C., tribos distantes e desconectadas têm consistentemente escolhido criar arranjos específicos de pedras verticais, embora alguns acreditem que esse surgimento aparentemente sincronizado de sítios e desenhos arqueológicos muito semelhantes pelo mundo seja a prova de uma mega civilização global antiga e perdida, não é necessariamente tão complicado assim. A hipótese da descoberta múltipla ou invenção simultânea explica que, em sua forma mais simples, grandes mentes pensam da mesma forma. A teoria da descoberta múltipla afirma que o desenvolvimento independente frequentemente encontra as mesmas soluções. Portanto, duas culturas desconectadas com o mesmo problema encontrariam a solução mais fácil. Quando várias sociedades tivessem dificuldade para construir grandes edifícios, elas descobririam separadamente que, de maneira lógica, as pirâmides, com as suas bases geometricamente robustas, seriam a solução. Se tivessem dificuldades em acompanhar os tempos de colheita, eles colocariam pedras verticais para ajudar a acompanhar com precisão o Sol, as estrelas e as estações. Todos os humanos estão sujeitos às mesmas leis da física, então faz sentido que todos cheguem às mesmas conclusões. O que é mais difícil de explicar é essa próxima coincidência estranha, que as mitologias de muitas culturas geograficamente separadas apresentam entidades e criaturas de 7 cabeças. Na América Central, Ticomecotl, a deusa asteca da comida e do sustento, também é conhecida como 7 serpentes. Podemos vê-la aqui representada por 7 cobras brotando do pescoço de um asteca. No oeste, sul e sudeste da Ásia, uma serpente de 7 cabeças é frequentemente representada ao lado de divindades veneradas, atravessando diferentes tradições religiosas. Tanto divindades budistas quanto hindus são protegidas por essa serpente de 7 cabeças, chamada de Naga de 7 cabeças. Naga significa cobra no sânscrito de 8000 anos atrás. Na Cacácia, na Rússia, foi encontrado esse petróglifo neolítico de 5000 anos, representando uma divindade de 7 cabeças. A região não era habitada na época, então provavelmente foi deixada por povos nômades que se mudavam de um lugar para o outro. Mais ao sul, a mitologia albanesa fala de uma criatura chamada Kulchedra, retratada como um grande dragão de 7 cabeças. Há 4500 anos, os antigos sumérios também contavam mitos sobre uma fera com corpo de leão e 7 cabeças de cobra. Na mesma época, em Ugarit, na atual Síria, acreditava-se em um monstro de 7 cabeças que chamavam de Lotan. Até mesmo no livro bíblico do Apocalipse, uma fera de 7 cabeças com 10 coroas é descrita emergindo do mar. A lista é interminável. Mas o que causou essas coincidências interculturais de 7 cabeças? Bem, a teoria mais intrigante sugere que todos os mitos surgiram de um mito de criação sumério original e antigo, que usa um monstro metafórico de 7 cabeças para representar os 7 meses secos do ano. Nessa tábua, um deus herói com grãos na cabeça pode ser visto usando uma foice para lutar contra o dragão de 7 cabeças. É amplamente interpretado como uma representação metafórica da cultura da chegada da estação da colheita para acabar com a estação seca, pondo fim à fome e à seca. Como tantos contos sumérios são encontrados adaptados à mitologia posterior ao redor do mundo, essa história antiga ser o berço das outras é bastante plausível, sem falar no fato de que o efeito das estações nas colheitas é uma questão relevante em todo o mundo, assim como o Grande Dilúvio, que também pode ser encontrado nos mitos de muitas culturas, e também é uma história que se origina na mitologia suméria. Bom, tudo isso é realmente muito interessante, mas será que só eu tava torcendo pra gente descobrir uma besta de verdade com 7 cabeças? Só resta torcer para que os cientistas da engenharia
engenharia genética no futuro realizem esse sonho pra gente. Quer dizer, pensando bem, melhor não. Qual a maior coincidência histórica que você já ouviu falar? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir. Te vejo na próxima.